Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de ecologia, tá? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os biomas terrestres, certo? Então, eu vou passar a apresentação para vocês e depois vocês vão fazer um estudo dirigido para fixação do conteúdo, tá ok? Deixa eu maximizar aqui. Bom, os biomas terrestres, gente, vocês estão vendo nesse primeiro slide que tem a linha do Equador, latitude e o polo, tá? Só recordando, né? O Equador, ele corta, né, o nosso planeta ao meio, né? Então, a região equatorial, não sei se vocês lembram lá do colégio, é a região, digamos que mais quente do planeta. À medida que a gente vai se afastando da região equatorial, né, o clima, a temperatura vai diminuindo, certo? À medida que a gente vai chegando perto dos polos, as temperaturas, né, chegam a 0 grau ou até menos, tá? Então, só para vocês recordarem aí do nosso planeta. E aí, o que leva em conta? Então, os biomas terrestres, eles estão alinhados com a proximidade da linha do Equador ou proximidade dos polos, certo? Também está relacionada aos biomas mundiais a altitude, tá? Então, assim, do Equador com os polos, o que está ali é a latitude, tá? Depois, a altitude também tem a ver com a vegetação que vai estar presente em todos os biomas terrestres, tá? Então, guardem isso, é basicamente isso que vocês têm que saber. Os biomas mais quentes são aqueles que estão mais perto do Equador e longe dos polos. Os biomas mais frios são aqueles que estão perto dos polos e longe da linha do Equador. Então, aqui a gente pode falar da relação direta entre os fatores abióticos, né? Quem são os fatores abióticos? São os fatores do clima, né? Então, vamos aí, entra o quê? Temperatura, tipo de solo, né? Rocha, água, todos esses fatores abióticos aí. E as formações vegetais terrestres. Então, tem uma relação direta, né, desses fatores, né? Altitude, tipo de solo, temperatura, com os vegetais que se encontram em cada bioma, tá? Então, aí, elementos do clima, como temperatura, umidade, interferem na formação dos diferentes ecossistemas, e em cada um deles há um equilíbrio dinâmico. Então, quando existe, né, toda essa, digamos, temperatura adequada, tá, para o crescimento de determinados vegetais, é uma característica daquele bioma, porque a latitude, juntamente com a altitude, fizeram com que aquele vegetal tivesse condições de crescer, de se desenvolver naquele determinado bioma, tá? Então, isso vai fazer com que exista uma vegetação mais exuberante, com árvores frondosas, ou uma vegetação rasteira, né, com, digamos, não tendo nem mesmo árvores, né, mais arbustivas. Então, tudo isso vai interferir, né, na vegetação de determinado bioma. Então, os biomas resultam de conjunto de vários ecossistemas com estrutura biológica semelhante, tá? Então, se eles estão numa mesma latitude, né, provavelmente eles estarão num ecossistema e todos esses ecossistemas vão formar o bioma. A distribuição geográfica depende dos fatores abióticos, como eu falei, que é o caso da latitude, relevo, solo, clima. A alteração ou destruição de um desses fatores influi nas características da vegetação, certo? Então, quando se tem, né, uma queda brusca, né, de temperatura,
né, vai afetar a vegetação também. Quando se tem vamos supor, algum evento aí que prejudique o solo, isso vai afetar também na vegetação. A dinâmica de combinação de fatores bióticos, né? Bióticos, aqueles que têm vida, e abióticos, que são aqueles que não possuem vida, né? Que é o caso aí de relevo, clima, solo, latitude, produz paisagens naturais e diversificadas. Em diferentes altitudes e latitudes, os biomas têm características distintas. Então, os principais fatores, né, para caracterizar determinado bioma terrestre, principalmente altitude e latitude. Não adianta aí, ó, tô gravando aula, o carro da propaganda tá passando. Então vamos lá, gente. Então vamos começar com a tundra, né, que é um bioma, digamos que das regiões mais frias. Então vocês estão vendo aqui, ó, a tundra. Ela tá lá em cima, tá? Então é uma região polar. Então aqui, ó, situa-se ao norte e ao sul dos paralelos a 60 graus de latitude. Então está bem longe do Equador. Caracterizado por baixas temperaturas e precipitações anuais. O solo é raso e congelado durante o inverno, favorece o surgimento de uma vegetação herbácea denominada tundra, que é uma associação de musgos e líquens, certo? Então, uma vegetação, digamos, muito pobre, né? Uma vegetação rasteira, né? Porque devido ao clima, às temperaturas, né, muito baixas, né, e o solo muito raso, esses vegetais eles não têm condições fisiológicas de se desenvolver, certo? E esse bioma ele é muito afetado pelo aquecimento global, certo? Então todo mundo aí já viu, vou passar para vocês até alguns vídeos, né, sobre aquele vídeo do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, que é uma verdade inconveniente, né? Vou ver se passo nessa mesma aula para vocês aproveitar, que o aquecimento global ele está afetando, né, o mundo como um todo, mas começa onde? Nas regiões geladas, em que ocorre o derretimento das geleiras, né? Quem nunca viu, né, aquele urso polar perdido nadando e não tendo, né, condições de de subir numa geleira porque ele não encontra, então a tendência dele é morrer nadando. Então, isso tudo está afetando diretamente a tundra, certo? Também temos aqui buraco na camada de ozônio, né, que era bem característico nessas regiões, né? Então, isso tudo está sendo afetado, né? Tanto ali a parte da fauna, principalmente, né, desses biomas. Então, tá aqui a tundra. Aqui, gente, ó, a vegetação é um enorme bioma que ocupa aproximadamente 1/5 da superfície terrestre, bastante coisa, né? Aparece em regiões como o norte do Alasca, Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria, né? Sibéria, que é digamos, uma das regiões mais inóspitas do planeta, né? Que o pessoal lá da Rússia, né, antigamente, eles mandavam os prisioneiros para a Sibéria para morrer, porque é uma região extremamente gelada, né, em que quase nada cresce lá, então era como se fosse um presídio, né? Ir para a Sibéria era, digamos, uma prisão perpétua. Então aqui vocês estão vendo uma foto de uma região, mas assim, gente, mais que isso, não nasce mais nada. Isso aqui é no alto verãozão deles, certo? Fica pouquíssimo tempo assim e já congela de novo. Bom, depois a gente, descendo um pouquinho, a gente vai para os climas de transição, que são as regiões temperadas, tá? Na transição dos climas polares para os temperados. Há uma faixa de climas frios continentais com invernos rigorosos e grande amplitude térmica anual, que limitam a biodiversidade. Então, aqui mesmo chamando de região temperada, ainda é muito frio, certo? Porém, aqui já há condição da vegetação de se desenvolver. Então, aqui a gente tem a floresta boreal de coníferas, né? Mais conhecida como taiga.
Então, tá aqui, ó, taiga, toda essa faixa aqui da Europa, né? Aqui, Canadá, é uma parte dos Estados Unidos também tem. Bom, embora exista áreas abertas, áreas muito perto das zonas polares, o bioma que mais caracteriza o clima subpolar será possivelmente a taiga, né? A taiga não é mais do que uma designação para a floresta de coníferas, né? Então, floresta de pinheiros, né? Por os frutos das árvores se agruparem em pinhas de forma cônica. Então, isso vocês sabem, né? Vocês já fizeram aí morfologia, né? Então, a floresta de pinheiros, né? Bem características da taiga. É a mais extensa floresta do mundo, estendendo-se nas regiões setentrionais da América, Ásia e Europa. Né? Então, assim, em termos de extensão, ela é, aqui, como diz, tá? Percorre o planeta de fora a fora, tá? Porque o clima ali é extremamente semelhante, porque eles estão praticamente na mesma latitude, tá? Então, o fator aqui principal para ter esse tipo de vegetação é a latitude. E, novamente, né? Quem assiste aquelas séries do Netflix lá, o Virgin River, né? Que eles é uma cidadezinha, né? Cortada pelo Virgin River, né? Que é o dá nome à cidade. Provavelmente ali, não fala a região que é, mas provavelmente ali é uma região de taiga, provavelmente, que foi gravado no Canadá. Então, aqui a vegetação lá da taiga, né? Então, a gente tem ursos, né? Os felinos, né? Alguns roedores, também o alce, que são características dessa vegetação. Floresta caducifólia ou decídua mista, tá? Então, aqui, gente, a gente tem, né? Vocês podem ver que ela já está mais pulverizada no mundo, né? Ela não está concentrada em somente uma latitude. Floresta temperada possui duas estações do ano bem definidas, são constituídas de árvores de folhas decíduas ou caducifólias, ou seja, elas caem, né? Então, essa é uma característica que dá até o nome à floresta. As árvores ficam nuas no final do outono, só restam os galhos de tronco até que chegue a primavera e voltem as folhas. Então, essa é a principal característica da floresta caducifólia. E por que acontece isso? Tá? Então, aqui, a vegetação, ela sofre um processo de hibernação, tá? Durante o inverno rigoroso, diminuindo, assim, a atividade do vegetal. Esse bioma é encontrado na região leste dos Estados Unidos, oeste da Europa, leste da Ásia, Coreia, Japão e partes da China. Tá? Então, e a gente aqui não tá, mas vocês podem ver aqui, ó, que ela também está presente aqui bem no extremo sul da América do Sul, certo? E aqui tem um pouquinho aqui, bem aqui no extremo aqui também da África tem um pouquinho. A luz solar que incide nessa região é maior do que na tundra e taiga, né? Porque ela está mais próxima do Equador. Consequentemente, chove mais. Né? Então, essa é uma vantagem, né? Os índices pluviométricos média atingem de 750 a 1.000 milímetros por ano, mas, né, mesmo assim não é tanto. Dessa forma, condições favorecendo uma maior diversidade de animais, água e calor, como a umidade. Né? Então, o fator, né, chuva aqui é o que proporciona uma maior biodiversidade comparado com a taiga e com a tundra. Então, aqui também nós temos os representantes, aqui tem urso, esquilos, né, roedores. Aqui, como é um pouquinho mais quente, também já aparece alguns répteis, né, aves, né? Então, aqui tem mais aves, a diversidade já vai sendo maior. O solo rico em matéria orgânica e profundo, né, comparado com as outras, que
são mais frias, devido à decomposição de frutos, folhas, troncos e galhos, né? Ou seja, tem uma renovação aí da matéria orgânica do solo. A região possui muitos fungos, bactérias, vermes e artrópodos, ou seja, por causa que está mais quente, então esses seres aí, eles conseguem se desenvolver, se reproduzir, sobreviver, né? Coisa que nos locais muito frios não era possível. Essa fartura de matéria orgânica vamos encontrar desde grandes árvores com raízes profundas até gramíneas e musgos. Então, a gente vai encontrar muitas árvores. Um exemplo clássico aqui são os chamados carvalhos, né? E nogueiras, que são as árvores mais famosas, né? Desse tipo de vegetação. E na fauna, como eu já falei, tem esquilos, veados, ursos, muitos lobos nessa região também, uma variedade grande de insetos, né? Que os insetos aqui eles já conseguem sobreviver, aves e anfíbios. Climas temperados continentais, a sensível redução de níveis pluviométricos e maior amplitude térmica, ou seja, temperatura baixa e alta. Paisagens são caracterizadas por formações herbáceas denominadas pradarias e estepes, que cobrem extensas áreas da Ásia Central, Europa, planície da América e até terras africanas, tá? Então, aqui já temos um outro tipo de bioma, que são as pradarias, certo? Nós temos representantes aqui na pradaria, aqui no sul do Brasil, tá? Que são chamados campos ou pampas. A vegetação da pradaria é herbácea, relativamente alta, contínua, muito densa, formando grandes extensões. Por vezes também é designada por estepe temperada. Então, outro nome que a pradaria também pode levar. Este imenso manto herbáceo chega ocasionalmente a ultrapassar 2 metros de altura, o que para a planta herbácea é até grande, né? 2 metros, né? Como o clima é rigoroso, praticamente não existem árvores, embora estas surjam com frequência nas encostas montanhosas ao longo dos cursos d'água. Então, é um grande campo, né, herbáceo. Porém, perto dos rios, né, como tem, digamos, maior quantidade de matéria orgânica e tudo mais, as árvores podem aparecer ocasionalmente. Então, tá aqui, ó, uma pradaria, né, aqui nós temos visões, né? Então, aqui é uma região onde há criação extensiva, né, de animais, gado. E a vegetação mediterrânea, gente, é uma vegetação extremamente característica porque ela fica em locais bem específicos, que é o sul da Europa e norte da África, tá? Por que fala Mediterrânea? Porque está ali logo do lado do mar Mediterrâneo, tá? Eles são influenciados pelo clima temperado do mar Mediterrâneo, cuja vegetação apresenta características de xeromorfismo para se adaptar aos verões quentes e secos. O que é xeromorfismo? São aquelas plantas que conseguem sobreviver em ambientes muito secos, certo? Presença de 3 estratos, gramas e ervas junto ao solo, arbustos de tamanho médio, porém, algumas árvores também aparecem. As principais espécies são carvalho, aroeira, espinheiro, romeiro e salsa-parrilha, que é muito característica lá na região lá da Espanha. Então, aqui, ó, vocês podem ver nessas fotos, são pequenas manchas, né, da vegetação mediterrânea. São pequenas manchas. A principal se concentra aqui, ó, né, na Itália, aqui na região da Itália. Tem, na Espanha também tem um pouquinho. Então, aqui, ó, a distribuição do clima mediterrâneo do seu bioma não se confina exclusivamente à área mediterrânea, sendo as principais áreas abrangidas não só na bacia do Mediterrâneo, como também Califórnia, centro do Chile, sul da África, África do Sul e sul da Austrália, como eu mostrei aqui nessa foto. Tá? Então, aqui, olha, Itália, Chile, Califórnia,
tá? Até um clima bem característico lá da região da Califórnia, região muito conhecida lá nos Estados Unidos. E aqui chegamos finalmente na floresta perene, nas regiões tropicais, tá? Então aqui nós temos a vegetação que está pertinho do Equador, climas equatoriais e tropicais, florestas perenes com espécies latifoliadas e higrófilas, ou seja, são árvores bem grandes que precisam de água, né? Porque aqui chove bastante. A floresta amazônica é a mais extensa floresta pluvial do mundo. Essas florestas envolvem solos muito pobres, ao contrário de sua exuberância pode sugerir, tá? Então, ali é aquela história, se você tira a floresta, aquela fertilidade natural, né, só existe por causa das árvores frondosas. A partir do momento que você retira a vegetação natural, aqueles solos se tornam pobres logo, porque não, eles são, digamos, alimentados pela própria floresta, pelo que cai, frutos, folhas, né, matéria orgânica, pequenos animais, pequenos fungos, né, que vão se proliferando lá, que tem, né, que faz com que alimenta aquelas árvores. Porém, tirou aquela vegetação para fazer agricultura ou pecuária, aquilo lá já é um solo pobre imediatamente, tá? Não se sustenta. A biodiversidade sustentada pela camada de matéria orgânica presente no solo, como eu falei. Atualmente, as florestas perenes sofrem grande impacto em razão de ações predatórias, como desmatamento, queimadas e a biopirataria. Não preciso nem falar, né, gente? Isso está todo dia nos jornais, na internet, né? E a Amazônia está sendo, né, devastada anualmente, e isso é um problema que sai governo, entra governo e nada é feito, né? Uma ação eficiente é feita. Então, isso daí é algo que, infelizmente, a gente já está sofrendo, né, com o desmatamento da Amazônia, né? Então, isso a gente já está afetando o nosso regime aqui, né, nas regiões do Sudeste, regime de chuva, a gente está numa crise hídrica novamente. Então, isso tudo tem a ver, né, com a degradação da floresta amazônica. Então, aqui as florestas, né, embora a gente não, a amazônica é a mais conhecida, né, mas a gente tem também aqui a própria Mata Atlântica, a gente tem aqui na África também grandes extensões, aqui também perto aqui da Oceania, né, nessas ilhas aqui, temos também, aqui no final da Europa, da Ásia, nós temos alguns resquícios aqui. Então, aqui, floresta densa, plantas crescem umas por cima das outras, existindo entre elas uma grande competição pela luz, pois lhe é indispensável para a fotossíntese. A vegetação é estratificada, ou seja, árvores de vários tamanhos, né? As árvores têm normalmente cerca de 40 metros de altura, mas podem chegar até os 60 metros. Tá? Então, aqui, a característica das florestas é o estrato. E a diversidade, né, tanto animal como vegetal é presente, a gente sabe, né, a Mata Atlântica é a vegetação de maior biodiversidade do mundo, e também, né, foi por estar na região mais populosa, né, do Brasil, ela foi dizimada, hoje resta muito pouco, né, da Mata Atlântica, porém, a sua vegetação e principalmente a sua fauna é extremamente rica, né? Então, aqui tem mico-leão, né? Tucano, todas essas espécies aí de anfíbios, né? Muito rica também a parte dos anfíbios. Então, depois vocês vão fazer o seminário, vocês vão ver, né, o quanto é rico essa vegetação. Bom, então aqui, savanas, regiões intertropicais, tá? Então aqui nós temos uma zona climática em que surgem climas com acentuada oscilação pluviométrica anual. É o caso do clima tropical continental, que é característico desse tipo de bioma.
tá? Então, tem duas estações bem definidas, o verão quente e úmido e o inverno extremamente seco, tá? Então, se é um lugar que tem estação definida, é essa. A vegetação deixa de ser florestal, dá lugar a um bioma mais aberto, com árvores esparsas de troncos e galhos retorcidos e predomínio de espécies arbustivas e herbáceas. São encontradas também espécies caducifólias, né, que perdem as suas folhas, né? E a sua área mais extensa está na África. Então, a savana africana é, digamos, a mais conhecida. O avanço da ocupação humana também tem gerado grande impacto nesse bioma, com desmatamento, queimadas e biopirataria. Tá? Então, aqui nas savanas, né, então existe muito a caça, né, de animais, né, o problema ali da caçada de elefantes para extrair o marfim, né, então tudo isso aí é um grande problema, né, ambiental das savanas. Hoje está proibido, mas se a gente for ver há 30 anos atrás, né, era comum a gente encontrar qualquer coisa de marfim, né, sendo vendida por aí, né. Eu lembro que tem um tio meu que morou lá na África, foi trabalhar lá um tempo, né, é muito tempo atrás, eu era criança, e ele trouxe um colar de marfim para minha mãe. Então, hoje, seria totalmente inviável, né, ele conseguir entrar no país com um colar desse tipo aí, ele seria preso lá no aeroporto mesmo, lá da África, né, porque esse tipo de extração, né, está totalmente condenado e é crime, embora, né, a gente sabe que ocorre, né, mas somente os criminosos é que tem que fazer isso. Então, aqui temos também, tá? Então, a savana tem um pouquinho aqui no Brasil, né? Também tem. Tá? Aqui não está aparecendo muito, né? Mas aqui mais, tem pouquinho, mas o cerrado em si, né? Ele é um tipo, né, de savana, ele tem as características de savana, né? Embora tenha um pouco de diferença da savana africana, mas ele é caracterizado como um tipo. Regiões intertropicais, aqui continuando na savana, vegetação herbácea alta, atingindo algumas regiões 2 metros de altura e salpicada de algumas árvores e arbustos. Os arbustos são quase sempre espinhosos e as árvores são, na sua grande maioria, de folha caduca, né, que caem, troncos muito duros revestidos de casca espessa. Raízes das plantas são muito profundas e ramificadas, que podem captar o máximo de água, né? Senão elas não conseguiriam sobreviver, né, na época seca. As árvores mais típicas da savana são a acácia e o embodeiro, tá? Também conhecido por baobá. Tá? Então, os baobás são, digamos, a árvore símbolo, né, da savana. Então, tá aqui a savana. Então, aqui nós temos também uma diversidade animal muito grande, né? Que nós temos leões, né? Elefantes, rinocerontes, zebras, hienas, né? Então, são bem características desse bioma. Biomas sazonais, vegetação de altitude. O que é isso aqui, gente? São as áreas montanhosas, tá? Então, são vegetações características de vegetação característica de áreas muito altas. Há uma significativa variação altimétrica que reduz sensivelmente as temperaturas e os níveis pluviométricos, ou seja, de chuva. A vegetação resultante desses fatores apresenta diferentes paisagens. Na base, a presença de floresta e no topo, formações herbáceas, devido, né, à queda da temperatura. Então, essas regiões aqui, tá? Então, a gente tem aqui no Canadá, Estados Unidos, aqui também Europa, Ásia, né? Então, são áreas muito altas. Cadeia de montanhas, aqui, ó, bem característica aqui o Chile, né? Cordilheira dos Andes, então, são vegetações diferenciadas. O clima de altitude é muito peculiar, de um modo geral, as plantas e os animais necessitam de adaptação a esse tipo de clima.
né? Porque não é fácil, né, viver em altas altitudes. O clima de altitude se encontra espécies adaptadas a temperaturas baixas, pouca pressão atmosférica, né, porque o ar é rarefeito, né, pouca quantidade de oxigênio no ar e CO2, que é indispensável à fotossíntese, e a pouca proteção de raios UV, tá? Então, aqui também há esse fator, né? A vegetação dos climas de altitude, independentemente das regiões do mundo, vai variando conforme a altitude vai aumentando, de modo que em locais de neves perpétuas, né, ou seja, que é neve o ano inteiro, não se encontram praticamente nenhum ser vivo, tal como nas latitudes muito elevadas, certo? Então, isso daqui é um fator. Quando tem neve de janeiro a janeiro, não tem condição de sobreviver nenhum ser vivo ali. Tá? Então, aqui, essa aqui, ó, aqui, a vegetação de altitude. Então, vocês estão vendo que é verão, porém, né, neve eterna, a neve não derrete. E aqui, finalmente, finalizando, nós temos os desertos, tá? Climas quentes, né, e frios. Então, a gente acha que não, né? Mas à noite o deserto é muito frio. Possui como características comuns escassez de água, grande amplitude térmica diária, presença de solos arenosos e pedregosos. Então, não chove nunca, porém, à noite, o frio é intenso. A ocorrência de relevos montanhosos e de correntes marítimas frias cria obstáculos naturais à chegada da umidade, por isso que não chove quase nunca. Essas áreas são denominadas de formações herbáceas e arbustivas, que têm como principal característica a capacidade de se adaptar à escassez hídrica. Então, aqui também são plantas xerófilas, tá? Plantas com espinhos, para evitar a perda de água, né? Então, as folhas são transformadas em espinhos. Então, aqui temos aqui os cactos, né? Folhas pequenas e raízes profundas para buscar água. Nos locais onde há maior concentração de água, surgem os oásis, né? Então, os oásis, eles surgem quando tem um curso d'água, né? E aí sai, como diz, é uma ilha de verde no meio do deserto. Aqui os principais desertos, o Saara é o mais famoso, né? Mas temos aqui também o deserto no Chile, a Namíbia, o Kalahari, o Arábico, o Australiano, né? Aqui também, em alguns locais aqui da Ásia, da Eurásia aqui, né? Uma transição também tem. Aqui no Brasil temos a Caatinga, que não deixa de ser uma espécie de deserto também, né? Aqui também nos Estados Unidos, temos uma região de deserto. Então, existem vários desertos, né, ao longo do planeta. Com tanta secura ambiental, a vegetação é muito rudimentar, escassa ou mesmo nula, né? Então, locais onde ainda consegue cair alguma chuva, predomina a vegetação herbácea baixa e pequenos arbustos, bem como os cactos, como eu já falei. Em locais onde águas subterrâneas estão próximas à superfície ou nas margens de raros cursos de água, surgem pequenas zonas verdes que são os oásis, como eu já tinha falado. Certo, pessoal? Então, aqui está o nosso mapa mundi. Vou desligar aqui. Vou tentar colocar aqui maior. Ai, gente, agora que eu vi, gente. Por que eu não gravei maior já? Então, aqui, a vegetação de altitude, a tundra, né, lá em cima aqui em roxo, Groenlândia, né? Alasca. Então, aqui são todas a taiga, né? A boreal, aqui em verde. Depois aqui, ó, a vegetação mediterrânea, em amarelo, estepes e pradarias, savanas, tá? Aqui, gente, ó, Cerrado e Caatinga, tá como savana, né? Mas a, a Caatinga, gente, ela tá numa, como diz, uma transição, né? Devido à falta de chuva, ela tá numa transição assim entre savana e deserto, né?
tá? Mas oficialmente ela ainda está como savana. Então, aqui todas as vegetações do planeta, para vocês verem, tá? E no Brasil, a nossa imensa floresta, né? Amazônica. Aqui também um outro mapa dos biomas do planeta. Esse aqui tá mais difícil, né? Mas é isso, gente. Então, a aula de hoje é essa. Depois vocês façam um estudo dirigido para postar lá no Classroom, tá? Então, eu estou gravando essa aula porque está sendo gravada, né? Porque eu vou estar na sexta-feira, eu vou viajar para visitar meus pais e provavelmente eu vou estar no sítio e lá não tem Wi-Fi, né? E só com a internet do celular eu não conseguiria, né? Fazer a aula pelo Classroom, certo? Beleza, gente? Então é isso, tá? Então agora, depois vocês vão fazer o seminário dos biomas brasileiros. Então, a gente já está, né, chegando lá nos biomas brasileiros, ok? Então, eu vou ver se eu coloco mais alguns vídeos aí complementares, né, aproveitando sobre esses biomas, certo? Para vocês conhecerem melhor. E só conhecendo, né, gente, que a gente tem noção do quanto o nosso planeta é rico em biodiversidade, né? E temos que conhecer para preservar, né? A gente tem sempre que conhecer para ajudar a preservar, independente se esse bioma está no nosso país ou não, né? A gente tem que, de algum modo, contribuir. Certo, pessoal? Então é isso.